A gente vai aqui compreendendo o que é que disso estava previsto ou o que é que disso os assessores de imprensa ficam enlouquecidos, a depender do que é tratado, das palavras que são utilizadas pelo presidente da República. E aí também separar aqui, né, Isabel, apesar da dificuldade, uma questão que é, uma coisa é a defesa da soberania, é entender que os Estados Unidos estão lutando para defender a deles e é entender o que é roupagem eleitoral, né? Porque fica aquela coisa assim, tem que defender a soberania e ao mesmo tempo é um presidente que sabe que está sendo exibido ao vivo por muitas emissoras, porque é nosso trabalho, evidentemente, ainda mais numa semana de mais tarifas. Então esse discurso traz diferentes roupagens, né, Isabel? As coisas acabam se misturando, mas o presidente Lula tentou dividir um pouco na minha avaliação esse discurso, Elisa. Vários pontos importantes, é uma arrumação de discurso mesmo, aquilo que a gente vinha falando no início do live, que era esperado. Essa reunião foi convocada antes do anúncio de proposta de tarifaço e do tarifaço que também foi anunciado ontem, né? Essas duas sobretaxas que vão ser complementares uma à outra, vão ser acumuladas, mas é claro que diante dos anúncios, a reunião ganhou um outro tom com o presidente Lula, cobrando realmente dos ministros qual é o discurso que o governo vai ter como união em relação a essa nova frente que se forma sobre os Estados Unidos. Vou puxar alguns pontos aqui que eu achei interessante, Elisa. Por exemplo, estava já perguntando para algumas fontes, desde a semana passada, se Lula iria ao G7, porque ele foi convidado por Emmanuel Macron, da França. Vai acontecer a cúpula em Paris e há uma perspectiva de que Donald Trump também possa ir. Então, é uma agenda importante, porque se os dois presidentes confirmam, é aquela coisa dos dois estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso poderia abrir alguma margem para um tete-a-tete bilateral de Lula e Trump. Poderia, ainda no campo das suposições, mas é interessante porque o presidente Lula acaba de confirmar, portanto, que olha, eu nem ia, mas eu decidi ir. Outro ponto que eu achei interessante, ele canaliza muito em Marco Rubio essa irritação do governo. Você vê que ele fala que ele é um latino-americano frustrado. Por que isso, Elisa? Há uma avaliação de fontes do governo brasileiro de que Trump é muito influenciado por essa ala ideológica dos países. Tinha gente que estava suspeitando que aquele primeiro tarifaço tivesse realmente passado por Donald Trump, que era uma coisa muito de uma influência desses assessores de primeira ordem. Aqui a gente está falando do primeiro escalão do governo Trump, como Marco Rubio, entre outros, mas como um fator de forte influência, porque a conversa tinha sido boa. E falando na conversa, o presidente Lula também deixa claro algo que a gente já estava escutando de algumas fontes, de que eles ainda esperavam o resultado da conversa de 3 horas. Ele está ferido, né? Você percebeu ali um pouco de... Não, eu achei que o negócio estava ótimo. Que entreguei material. Eu entreguei tudo, estou aqui quando você deitar... Imagina, realmente, Trump ao lado da Melania, vendo os documentos do Brasil. Quando você deitar, você lê os documentos. Aparentou, né, Isabel, estar com ressentimento. A gente não sabe se o ressentimento é só mais para a torcida, deixa eu falar publicamente que eu estou me sentindo traído, mas parece um ressentimento, né? Porque ele achava que a relação era outra. Porque o Brasil já explicou tudo e ainda encontra inconsistências. O Brasil já explicou a relação superavitária, já explicou ponto a ponto daquela investigação comercial. Então, sim, há um incômodo do governo brasileiro. Poxa, a gente gastou saliva aqui, a gente se empenhou muito em explicar durante um ano o que era, o que estava por trás da investigação comercial e mesmo assim estamos com o anúncio de uma futura taxação nas costas. Fizemos uma reunião que foi super produtiva, com elogios de Donald Trump, mesmo assim, com o grupo de trabalho sendo formado, reuniões acontecendo, eles já decidiram antecipadamente, sem que os resultados de fato pudessem ser colhidos, tomar esse tipo de decisão. Mas eu acho interessante que, por mais que ele cite Donald Trump, Elisa, ele canaliza muito nessas figuras mais ideológicas da Casa Branca, a exemplo de Marco Rubio, com falas muito contundentes contra Marco Rubio. E aí, quando ele fala de Trump, ele fala num contexto mais geral, de que Trump não pode ser o imperador do mundo, assim como ele, Lula, não pode ser o imperador da América Latina. Diz que ainda deve escrever para Donald Trump, então o canal de diálogo ele ainda deve estar aberto, segundo o próprio presidente Lula. Diz que não tem política do vira-lata, e aí mais para o final é que ele entra nesse tom eleitoral que você está comentando, Elisa. Pois é, quando ele fala sobre traidores da pátria, ele disse, não vou citar nomes, mas ele foi
bem enfático ali nas palavras, né? De trazer essa roupagem, projetando, né, Isabel, para um movimento político do Brasil, uma responsabilidade completa, aí veio uma toada mais eleitoral mesmo, né? E que é o que a gente está observando de discurso do PT e dos governistas como um todo desde ontem, né? É jogar no colo da família Bolsonaro para dizer que eles agem contra os interesses do próprio país. Então é essa estratégia. O presidente Lula não precisa citar o nome de Flávio Bolsonaro ou o sobrenome Bolsonaro para a gente saber do que se trata. Então, colocando o mote da soberania também, aqui não tem política do vira-lata, aqui a gente não vai se dobrar perante os interesses dos Estados Unidos. Se eles não querem negociar com a gente tentou ir muito, diz Lula, a gente vai então apostar na diversificação de relações com outros países. Então, ali, Elisa, ele está guiando. Eu queria só chamar a atenção para o início da reunião, porque originalmente essa reunião era para guiar o governo de tipo, e aí, governo, a gente tem mais um mês para realmente centrar esforços na máquina, mostrar ao que viemos, porque daqui a um mês já não pode usar a estrutura do governo, a estrutura de comunicação, a gente entra no chamado período de defesa eleitoral. Então, o que o presidente Lula também mandou de recado para os ministros? Que ele não quer invenção. Ele não quer nada que cause prejuízo à imagem do governo. Não vem inventar a roda nessa altura do campeonato. Não dá mais tempo. Entreguem o que vocês prometeram. E trabalhem junto às suas pastas para que não haja nenhum prejuízo ao governo, que era algo que a gente também já vinha adiantando aqui no início do live, como perspectiva de afinação realmente do time, de discurso, pensando que daqui até dia 3 é o tempo que o governo tem para fazer aqueles atos públicos. A gente está observando que o presidente Lula tem viajado bastante pelo Brasil, estava essa semana, por exemplo, no estado de Goiás, entre outras localidades. Por quê? Porque é a hora de você materializar em atos do governo aquilo que o governo vinha trabalhando. Depois do dia 3, as coisas têm que ser separadas. Uma coisa é campanha, outra coisa é governo. Tanto que eles estavam ali mostrando o PowerPoint, a gente tem tantos dias para resolver isso, agora tem que entregar tal coisa, que nós já expusemos, entregamos, estavam citando ali o Desenrola Brasil, FIES, Desenrola Brasil Famílias e tudo mais, beleza? Eles seguem então conversando, fazendo ali a lavagem de roupa suja, por enquanto a imprensa pode acompanhar, mas já eles cortam o sinal, viu? Porque aí a gente não pode ouvir coisa alguma mais. Diz que a reunião vai ser longa, viu? Tem ministro que está com a agenda trancada até o final da tarde, isso porque nem todos iam falar, só os principais que a gente conferiu na imagem. A ministra Miriam Belchior, que normalmente é a Casa Civil que faz essa organização, mas não é para todos os mais de 30 ministros falarem. Mesmo assim, pelo visto, a reunião vai ser longa. Segundo, estão esperando, pelo menos. Os assessores estão de fora, estão só os ministros. A gente vai te contar, hein? Estamos ali acompanhando imagens ao vivo. Mas vamos organizar aqui a casinha. A gente estava falando sobre 6x1, Aline Beckett conversando e tudo mais. E quando eu ia perguntar para a Isabel Merca sobre Davi Alcolumbre, eis que entrou a imagem da reunião ministerial. Então, bora voltar umas casinhas aqui desse tabuleiro. Davi Alcolumbre ignorou a 6x1. E só rememorando para você que não estava ouvindo, é que Davi Alcolumbre disse assim, olha, esse assunto, beleza, vai tramitar aqui no Senado, mas vai passar normalmente por todas as comissões, ou seja, não quer adiantar nada, né, Isabel? Não quer adiantar, mas também não quer, de alguma maneira, sentar em cima, pelo que a gente ouve lá do Senado Federal. Vai ter andamento, mas ele não está com muita pressa, digamos assim. Ele já poderia ter dado uma colher de chá e ter despachado a PEC para a Comissão de Constituição e Justiça. Era o passo esperado. Ele fez isso? Não fez. Não. Então é uma espécie assim, sabe, de malcriação, de birra, assim, não vou facilitar, eu vou tocar a hora que eu quiser. É esse o recado que fica de Davi Alcolumbre, porque aqui é o Senado, aqui quem manda sou eu. É esse o recado que ele está dando. E ele está chamando os senadores, Elisa, para um esforço concentrado no pós-feriado. Ele está ligando para os senadores e pedindo para eles irem para Brasília na semana que vem, depois do feriado, porque ele tem pressa para fazer uma análise, uma votação sobre uma indicação do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, para a corregedoria do CNJ. Então, ele está ligando para os senadores para garantir que tenha quórum na semana que vem. E ao mesmo tempo que ele está fazendo esse movimento, pedindo esse esforço concentrado, do outro lado, ele está ignorando a PEC do fim da jornada 6x1. Então, não teve nenhum andamento. Aí, qual que é a birra dos governistas? Os governistas estão dizendo o seguinte, olha,
O líder da oposição, Rogério Marinho, ele veio aqui, ele apresentou uma PEC que também trata da jornada, tem aquela questão das horas trabalhadas, a oposição está indo para esse lado sobre essa discussão lá no Senado Federal, mas ao mesmo tempo, Rogério Marinho, Davi Alcolumbre foi lá, pegou a PEC e despachou para a CCJ. E a PEC que o governo defende, ela está ali, aguardando o despacho no sistema do Senado Federal. Então, é um pouco essa birra que tem ficado de que os tratamentos estão sendo diferentes, irrita um pouco o governo, mas o governo já vem trabalhando com diferentes cenários também, de tipo, a gente ainda acha que ele vai dar andamento porque ele não tem o que fazer, ele não vai pagar o ônus sozinho de emperrar o andamento dessa proposta, porque ninguém está querendo emperrar. Muito popular, né, o tão assunto. Perto de ano eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, se por acaso essa proposta subir no telhado, aí prepara o discurso, porque lembra do mote do Congresso Inimigo do Povo, que foi levantado no ano passado? O Hugo Mota, por exemplo, sofreu bastante com isso. Dessa vez é Davi Alcolumbre, então não é Congresso, talvez Senado Inimigo do Povo, os governistas vão acionar isso. E aí eles avaliam que, de qualquer forma, dá para trabalhar o discurso, avançando ou não com a PEC, uma espécie de ganha-ganha político-eleitoral para a campanha do presidente Lula. Isabel Mega, explicando para a gente toda essa andança, Senado Federal, como é que fica o assunto da escala 6x1 dentro do Congresso, na casinha onde o chefe é Davi Alcolumbre. Muito obrigada. Isabel Mega.